Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está no Salmo 66 e verso 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Ao olhar para trás, para a natureza de nossas orações, se as fizermos honestamente, devemos estar completamente maravilhados que Deus as tenha respondido. Deve haver algumas pessoas que pensam que suas orações são dignas de aceitação, como fez o fariseu. Mas o verdadeiro cristão, num retrospecto mais iluminado, chora sobre suas súplicas, e se ele pudesse refazer seus passos, desejaria orar mais fervorosamente. Lembre-se, cristão, de quão frias suas orações têm sido. Quando está em seu retiro, você deveria lutar como lutou Jacó, mas em vez disso, suas petições têm sido fracas e poucas, muito diferentes daquela fé humilde, fervorosa e perseverante que clama: não te deixarei ir se não me abençoares. Ainda assim, é maravilhoso dizer que Deus ouviu estas suas orações frias. E não apenas as ouviu, mas as respondeu. Reflita também quão infrequentes foram suas orações, a menos que estivesse em aflição. Quando então você ia muitas vezes ao trono da graça, mas quando a libertação chegava, onde ficava sua súplica constante? Ainda assim, apesar de você ter cessado de orar como antes fazia, Deus não deixou de abençoá-lo. Quando você negligenciou o altar, Deus não desertou dele, mas a brilhante luz do Shekinah sempre esteve visível entre as asas dos querubins. Ah, é maravilhoso que o Senhor considere esses espasmos intermitentes de impertinência que vão e vêm conforme nossas necessidades. Que Deus é esse que escuta as orações daquele que vem a Ele quando tem necessidades urgentes, mas o negligenciam quando recebem a misericórdia? Que se aproximam quando são forçados a vir, mas que quase esquecem de se dirigir a Ele quando as bênçãos são muitas e as aflições poucas? Que sua graciosa bondade em ouvir tais orações toque o nosso coração, de modo que sejamos encontrados com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Agora reflita comigo. Quando olhamos para a nossa vida de oração, muitas vezes sentimos vergonha. Nossas orações parecem frias, repetitivas, distraídas. Há momentos em que oramos com fervor diante da dor, mas quando a tempestade passa, nossa vida de oração se torna rara e superficial. Talvez você também já tenha sentido isso, um coração que deseja orar mais, mas que se vê envolto pela correria, pelo cansaço ou até mesmo pela indiferença espiritual. Somos alcançados pela misericórdia e fidelidade de Deus, que em meio à nossa inconstância, Ele continua sendo um Pai amoroso que está sempre nos chamando para mais perto dele. O salmista declara: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, porque se fosse por mérito, nenhuma das nossas orações chegaria ao trono da graça, mas é pela graça de Cristo, nosso intercessor, que elas são recebidas. A oração é um privilégio de filhos. Se diante da dor buscamos a Deus com intensidade, por que não buscá-lo também na alegria? Orar não é apenas um recurso de emergência, mas o respirar constante da vida espiritual. Paulo nos exorta: orai sem cessar. Isso não significa estar de joelhos o tempo todo, mas viver numa atitude contínua de dependência. Quando a oração se torna parte da nossa vida cotidiana, em casa, no trabalho, no trânsito, nas pequenas decisões, passamos a experimentar a presença de Deus
em cada detalhe. Portanto, mesmo que hoje você se perceba fraco na oração, levante-se, volte a buscar ao Senhor com perseverança. Ele não rejeita a sua voz, não despreza seu clamor e se alegra em ouvir o coração quebrantado. Senhor amado, nós te agradecemos porque não rejeitas as nossas orações. Reconhecemos que muitas vezes temos sido negligentes, frios e inconstantes em nossa vida de oração. Pedimos que o Teu Espírito Santo reacenda em nós o desejo de buscar a Tua face todos os dias, não apenas na dor, mas também na alegria. Que sejamos encontrados em constante comunhão contigo, orando em todo o tempo no Espírito. Em nome de Jesus. Amém.